e do Espírito Santo. Amém? Hoje é domingo, meus queridos irmãos. E para nós o domingo não é simplesmente o primeiro dia da semana. Nós que temos a mente de Cristo, conforme São Paulo nos ensinou e revelou, o homem espiritual, ele não raciocina segundo o mundo. Aliás, o raciocínio do homem espiritual é loucura para o mundo, que não o entende. São Paulo não escreveu isso, mas eu vou dizer. E o raciocínio do homem do mundo é burrice para nós. Então, é loucura para eles. Nós somos loucos e para nós eles são burros. Porque isso não é autoria minha. Santo Antão, ele já diz que inteligente não é o homem que decora os discursos dos sábios, os discute e até mesmo os discerne. Mas o homem inteligente é aquele que sabe distinguir entre o bem e o mal. Então o domingo, ele é o dia do Senhor para nós. Este é o dia que o Senhor fez. Que dia magnífico é este? É o dia que aponta para o dia que não conhece ocaso, porque Cristo ressuscitou dos mortos. É o dia que aponta para aquele dia em que tudo que nos estigmatiza, tudo que nos faz sofrer, tudo que faz com que a nossa vida seja rebaixada, tudo aquilo, enfim, que é contrário ao plano de Deus, desaparecerá. E só existirá a suprema bem-aventurança, por causa da ressurreição dos mortos. Então São Pedro diz: bendito seja nosso Deus e Pai, que nos regenerou para uma viva esperança, por causa da ressurreição de Cristo dentre os mortos. No sétimo dia comemoramos a criação concluída, mas também lembramos que fomos expulsos e com ela toda a criação morreu. E esta criação então agora geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então no primeiro dia da semana, já desde a época apostólica, que a igreja se reúne para o partir do pão e para as orações. E o que é que nós fazemos? Uma refeição. Uma refeição em que, e qual é o prato que nos é servido? O corpo e o sangue do Cordeiro de Deus. Comemos a carne do Filho de Deus e bebemos o seu sangue. Uma cerimônia muito mal interpretada, a princípio pelo Império Romano, que nos parece loucura, que não sabendo o que acontecia, ou só tendo noção, ouvir falar, nos acusavam de canibalismo. Achavam que os cristãos praticavam canibalismo e comiam a carne de um tal de Cristo. Era assim que eles entendiam. Mas nós verdadeiramente comemos a carne do Filho de Deus. Comemos na forma, não misticamente. Comemos aquele pão que misticamente se torna a carne do Filho de Deus. Não representa, se torna. Cristo disse: isto é o meu corpo. E bebemos o seu sangue, qual o vinho se torna o sangue. Em figuras, não, verdadeiramente. A minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Então, se nos alimentamos de Cristo, se ao sair desta liturgia estamos perfeitamente nutridos, alimentados de Cristo, então se dá o que São Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque a carne e o sangue de Cristo não podem ser consumidos. Quando nós oramos no momento da consagração, nós dizemos: o Cordeiro de Deus é partido e distribuído. Partido, mas não dividido. Consumido. Dividido sem ser consumido. Santificando aqueles que o recebem em comunhão. Então comemos inteiramente o Filho de Deus e ele permanece vivo dentro de nós. Então, se
Filho de Deus está em nós, diz São João, o apóstolo. Aquele que diz ter comunhão com ele, este deve andar também como ele andou. E embora este dia ainda não tenha chegado na história humana, visivelmente, para nós já chegou misticamente, porque nós já morremos no batismo. E no batismo ressuscitamos. Então este dia que fala de honra, glória, incorrupção, que Paulo fala na epístola de hoje, para todo aquele que fazendo o bem, aquele que insiste na prática do bem, ora, o que é bom? Bom é fazer a vontade do Pai. Esse é o alimento de Jesus Cristo. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Portanto, devemos andar em novidade de vida. É aqui o ensino apostólico nos diz. Já neste mundo, devemos viver as bem-aventuranças que nós cantamos todos os domingos, ou todas as celebrações litúrgicas. Então, aquele que está em Cristo, ele deve buscar a pobreza do seu espírito, ou seja, despir o espírito de orgulho, de vaidade, de sobrepujamento do ego. Deve buscar a mansidão. Ele chora porque não se conforma com este mundo. Ele é uma pessoa sensível, buscar a sensibilidade para perceber onde está a vida e a morte, celebrar a vida e chorar pela morte. Ele é manso, ele é pacífico, busca a paz e deseja também ardentemente a justiça. E sofre a injustiça no seu corpo, porque também nosso Senhor Jesus Cristo sofreu da parte dos homens toda sorte de injustiça. Aquele que assim procede, anda em novidade de vida e agrada a Deus. Não está na leitura de hoje, mas antecedendo um pouco esta leitura, onde Paulo diz: honra e glória virão sobre todo aquele que pratica o bem. Ele diz antes também que tribulação e angústia virá sobre todo aquele que pratica o mal, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Então, alguém que se dizendo cristão anda segundo o fermento desse mundo, se enchendo de vaidade, se enchendo de avareza, de mesquinharia, se enchendo de ira, vivendo constantemente a melancolia, porque a tristeza não é uma obra do Espírito, mas as pessoas que se entristecem porque perdem as coisas deste mundo, ou porque não alcançam as coisas deste mundo, os avarentos. Lembre-se que pela avareza entra todo tipo de mal na vida. E aí, quando um cristão está praticando ou está vivendo desta forma, existe a disciplina divina. A disciplina para que não sejamos condenados com o mundo. E não é à toa, então, que São Paulo diz que muitos cristãos, muitos fiéis, sofrem enfermidades na carne, doenças e perdas, porque Deus nos disciplina para que aquele dia, este dia que vem, nós possamos estar puros diante dele. E se as disciplinas não corrigirem as nossas vidas, Deus ceifa as nossas vidas antes do tempo, porque ele diz que ele retira o justo antes que o justo aprenda o mal e se deixe vencer pelo mal. Então, uma vida que poderia ser mais longa, ela é abreviada, porque Deus, para que nós não nos percamos completamente, ele retira a nossa vida. Como um pai que protege um filho de uma doença, ou como um médico que, para que o corpo todo não fique gangrenado, ele tem que fazer amputações. Então, nós temos esta disciplina divina. Mas São Paulo diz também: se nós nos disciplinássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. E aí, por isso, existe também a ascese, as disciplinas que o Espírito Santo ensinou à igreja, que são estas exatamente que evitam as disciplinas divinas, porque nós mesmos nos disciplinamos. E todos nós conhecemos as disciplinas da igreja. Não é o momento aqui de estarmos falando sobre todas elas, mas basicamente o arrependimento, a confissão.
E não é à toa que no uso do sacramento da confissão a igreja coloca também os olhos, porque muitos milagres, muitas curas acontecem pelas confissões genuínas de pecado. Porque as enfermidades e muitas desgraças que estão na nossa vida são consequências, como nós falamos, disciplinas de Deus pelos nossos pecados. E quando nós os confessamos e verdadeiramente buscamos o arrependimento, então Deus nos dá a sua graça abundante. Porque Deus não deseja a morte de ninguém, nem mesmo do ímpio, quanto mais daquele que lhe é caro, que comprou com o seu próprio sangue. Então Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então, se nos disciplinássemos, de São Paulo, não seríamos disciplinados por Deus. Mas quando disciplinados por Deus, assim Ele o faz para que não sejamos condenados com o mundo. Repetindo isso. Mas na busca da virtude está também a graça de Deus. Porque São Paulo, exortando a Timóteo, diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade em tudo é proveitosa. Por quê? Porque tem a promessa da vida que é e daquela que há de vir. Esta é a promessa de Paulo. Então, é a palavra de Paulo. A promessa diz isto, que Deus nos abençoe em vida. E nós temos tantos salmos que cantam isto, que é bendito do Senhor. Bendito será a tua casa, bendito será a tua esposa, o teu marido, bendito serão os teus filhos. O Senhor multiplicará a tua sementeira. O Senhor te abençoará, não te permitirá que nenhum mal chegue à porta da tua casa. Doenças, tragédias, exceto em algumas situações específicas, ou planos que nós não entendemos, não significa que toda pessoa esteja enferma ou sofrendo uma grande provação, esteja em pecado, mas mostrando que o normal é Deus nos abençoar. E é isso que Cristo disse: e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, esta é a vontade do Criador, que criou todas as coisas para o nosso aprazimento, de São Paulo. E ele diz isso com base no nome do Éden, que significa delícias. Deus plantou um jardim de delícias, de prazeres. Deus sempre intencionou o bem-estar do ser humano. Então, este dia que fala na Epístola de São Paulo, o dia que o Senhor fez, que nós profeticamente, escatologicamente comemoramos toda a semana, o primeiro domingo da semana, este dia tem realidades distintas. A primeira realidade nos é falada pelos profetas, onde Deus diz: por que desejais o dia do Senhor? Não é um dia bom, é um dia de tristeza, é um dia de trevas, não de luz, é um dia de angústia. Mas aqui ele está dizendo isso: ao justo não, aos ímpios. Então, os ímpios, aquele que vive impiamente e deseja o dia do Senhor, não se iluda, porque tribulação e angústia virá sobre todo aquele que pratica o mal. Quer seja judeu, quer seja grego. Deus não tem acepção de pessoas, Ele é justo. Então este é um dia de trevas. É o dia em que é tão horrendo que São João descreve como sendo o lago de fogo e enxofre. E cumpre-se aquela profecia de Cristo que diz: os homens desejarão a morte, mas ela não mais existirá. Esta é a segunda morte. Os ímpios, os injustos perecerão. Está escrito. Este dia é horrível. É um dia triste, onde os ímpios tomarão lugar junto com a besta, o falso profeta, ou seja, com todos os demônios. O ser humano criado para ser a imagem e semelhança de Deus, esta classe de pessoas que por sua livre vontade se assemelhou aos demônios e vai ter a vida com os demônios. Mas os justos, aí vem a outra parte. No meio da angústia que vive o mundo, quando nós sentimos a tempestade bater na nossa casa, porque
tempestade, a chuva forte, os ventos fortes, as tsunamis, elas virão contra a casa do justo e do injusto, do ímpio e do piedoso, do sábio e do insensato. Elas virão, baterão na nossa porta, com uma diferença: são os resultados. A casa do justo permanece em pé e a do ímpio desmorona. Este dia é aquele dia da grande tribulação. Então, quando a tempestade estiver batendo na nossa porta, Cristo diz, aí sim, outra atitude: erguei os olhos para o alto e exultai, porque a vossa redenção se aproxima. É as dores de parto. A mulher que sente dores antes de dar à luz, mas depois que vem uma criança ao mundo, já não se esquece, já não se lembra mais da dor sentida pela alegria de ter um filho nas mãos. Assim é a nossa geração. Nós viveremos numa geração de muitas dores e tristezas, mas quando vier o dia, já não lembraremos mais desta noite, dessas trevas que vivemos aqui no presente século. Mas antes que esse dia chegue, e Deus é misericordioso, uma paciência enorme. Antes que esse dia chegue, Deus convida a todos os homens para participar do seu banquete, da sua ceia, para participar deste dia. Ele convida a todos. E por isso, ele escolheu 12 homens. A árvore da vida, que é ele, que foi plantada no jardim místico, que é o seio da Virgem, a árvore cresceu e deu 12 frutos, que são para a cura das nações. Esses 12 frutos são os 12 apóstolos do Cordeiro, que saíram por todo o mundo, anunciando o arrependimento em nome do Senhor Jesus Cristo. E esta é a mensagem que permanece até hoje. Pois Cristo, ao deixar este mundo, momentos antes da sua paixão, ele dobra os joelhos, ergue os olhos para os céus e diz a Deus: eu não rogo somente por estes, os apóstolos, mas por aqueles que hão de crer em mim, através da palavra deles, pelo testemunho apostólico, a igreja que persegue a doutrina dos apóstolos. E hoje, então, nós continuamos com esta mensagem de convidar todos os homens ao arrependimento. E por isso estamos no jejum dos apóstolos. O que é o jejum dos apóstolos? É o momento em que exercemos todos nós, como igreja, o nosso sacerdócio. A igreja como um grande sacerdócio. Este é o momento em que, e é como nós devemos viver todos os dias, São Paulo diz, antes de tudo, devemos oferecer orações, súplicas, intercessões e ações de graças por todos os homens. O jejum dos apóstolos, oramos pela salvação de todos os homens. Oramos pela salvação dos nossos parentes. Então, o cristão que negligencia sua oração, sua intercessão, é um tolo. Não está vivendo egoisticamente. Então, nós temos as orações para que os nossos parentes se salvem, por todos os homens. Porque tivemos, por exemplo, a parada gay e o escândalo de tudo isso. Nós estamos no período do jejum dos apóstolos e imediatamente lembrei do texto de Romanos, em que Deus fala, em que toda a ira e impiedade dos homens atraem para si a ira de Deus. Deus faz vir sobre eles a sua ira. E eles mudaram até as próprias relações naturais, cometendo torpeza, homem com homem, mulher com mulher. Tais homens são por isso indesculpáveis, diz Deus. E o pior, não somente os que praticam, mas aqueles ainda que justificam os que tais coisas procedem. Está escrito na carta aos Romanos. Mas a carta aos Romanos não para aí. Diz que não devemos desprezar a riqueza da sua bondade, da sua longanimidade,
e da sua paciência. Que não devemos nos esquecer que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, devemos orar pelos gays e por todos que praticam a iniquidade. Todos. Não devemos entrar na guerra religiosa que é proposta por alguns. Devemos entrar na batalha espiritual, mas não na guerra religiosa. O que é a batalha espiritual? Lutar contra o homossexualismo e toda forma de impiedade. Essa é uma batalha legítima para que os homens não tenham a mente formatada pelo mal. Mas jamais guerrear contra os ricos, porque devemos dar outra face, porque Cristo também foi afrontado no seu corpo. E São Pedro diz que quando esbofeteado, não revidava, quando ultrajado, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, para nós, aquele ultraje, Cristo já sofreu. Aquilo é apenas consequência, é a repetição do ultraje que faz constantemente a Cristo. E a graça de Deus é tão grande que Cristo diz: toda blasfêmia contra o Filho do Homem serão perdoadas. Veja que coisa fenomenal. Toda e qualquer blasfêmia contra o Filho do Homem serão perdoadas. A única que não é perdoada é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem blasfema geralmente contra o Espírito Santo são aqueles que, conhecendo o dom de Deus, não glorificam como Deus. Ensinam os outros o que é perverso. Estes sim profanam o templo de Deus. Os falsos profetas, os heréticos, os que apoiam estas coisas, os que dão sustentabilidade religiosa e intelectual para que este tipo de configuração se estabeleça na mente dos homens. Mas as armas das nossas milícias não são carnais e sim espirituais, poderosas em Deus. Então nós os enfrentamos em nome do Senhor com o jejum dos apóstolos, porque nós não brigamos contra os homens, nós brigamos pelas almas dos homens, nós lutamos por elas, porque foi isso que Cristo deu a sua vida. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens, é a palavra que diz a Pedro e a João. Então o nosso dever é lutar pela alma do gay e de todos os que praticam a iniquidade. Isto não é a mensagem dos falsos profetas que falam beneficamente em favor do gay, como o amor de Deus sendo aceitando esse comportamento ou qualquer outro comportamento inimigo. Não, o amor de Deus não é esse. O amor de Deus se manifesta na paciência, em aturar, em tolerar, em suportar as afrontas, em suportar as ignomínias, em suportar os descaminhos. Nisso se manifesta o amor de Deus, não na cumplicidade, mas na paciência. E aí diz a palavra: porque eu me calei, tu pensastes que eu era o teu igual. Não, o silêncio de Deus, a ausência de punição, não significa conivência ou complacência. Significa paciência, bondade, capacidade de suportar. Porque Deus sabe que aquele dia é um dia, como disse, de trevas, não de luz. É um dia horrível. E Ele não deseja nada disso para a humanidade. Por isso que Cristo disse: o inferno é preparado para o diabo e seus anjos. Então os homens que não se assemelham a Deus e procuraram se assemelhar aos demônios, aí terão sim o destino dos demônios. Então nós enfrentamos toda essa iniquidade com as nossas orações, com as nossas súplicas, com as nossas intercessões, com nossas ações de graça e com o nosso testemunho.
Pregue a palavra em tempo oportuno ou fora de oportunidade. Porque seguirá o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Sabemos que muitos não ouvirão, mas haverá quem guarde a nossa palavra, e será de testemunho. Então preguemos a palavra não como Estado Islâmico, com a metralhadora armada, atirando nas pessoas. Então pergunto, então padre, significa dizer que devemos deixar essa prática acontecer, o kick gay nas escolas, essas coisas todas que nós estamos falando isso? Eu disse, devemos lutar contra o homossexualismo e contra toda forma de iniquidade. Se eles nos odiarem por isso, que nos odeiem, mas nós continuaremos amando-os e desejando as suas salvações, para que eles também gozem um dia da mesma graça que nós gozamos, porque também Deus tolerou as nossas misérias. Deus suporta as nossas ignorâncias. Deus suporta os nossos descaminhos. Ele é paciente para conosco. Por isso, o matrimônio é uma grande via espiritual da Igreja Ortodoxa. Porque no matrimônio os noivos recebem uma coroa e se canta o salmo: puseste uma coroa nas suas cabeças, tu me diste vida, e ele a concedeu. Lembra disso, Tiago? Realizador. Isso significa como devemos morrer pelo outro que amamos. Como devemos suportar a coroa do martírio, para que aquele que é objeto do nosso amor viva, porque foi assim que Cristo amou a igreja e foi assim que a Santa Virgem a ele se submeteu. Então, neste período, primeira semana que iniciamos o jejum dos apóstolos, coloquemos-nos diante de Deus, confessemos sempre as nossas culpas, mas não fiquemos chorando as nossas culpas. Partamos para fazer a vontade de Deus, de amar os nossos semelhantes, de rezar por eles, interceder por eles, e principalmente os que estão bem próximos de nós, que não obedecem à fé. E assim nós praticaremos e faremos a vontade de Deus. As disciplinas da igreja falam das orações matinais, das orações noturnas. E qualquer cristão que negligencie isso não está praticando bem. Fala dos jejuns, a capacidade de reduzir, a capacidade de se privar de algumas coisas para conseguir outras. Então, viver no mundo já em novidade de vida, porque honra, glória e incorruptibilidade virá sobre todo aquele que pratica o bem. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos.